Bem-vinda, Juliana Gomes. Bem-vindo, Soares Louro. Te abraçar novamente. Estou sozinho, precisando de você. Te contar loucamente dos meus olhos. Eu não fico sem você. É o novo, hein, Miguel? Cai a noite e o dia vem. Tentei fingir, mas não deu pra esconder. Ao som de Batista Lima, ao som de Edson Lima. Magoei minha dor. Forró romântico. E o quê? Tentei te esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Chão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração não nega aceitar. Eu não te esqueço de te amar. Te amar, esquecer. Não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou seu. Minha galera ainda vai entrando. Uma boa noite para todos vocês que estão permitindo por mais uma noite que Rafael Novaes adentre ao seu lar, adentre a sua casa, para fazermos então aquela super mega power revisão do nosso hashtag IEIética aí, IEIética na primeira fase do exame da UAB. O nosso objetivo, portanto, é gabaritar as 10 questões de ética na sua primeira fase do exame de ordem. E estamos então dando sequência àquele nosso super projeto que é analisar todos os artigos do novo Código de Ética. Afinal, se é o novo sempre cai em provas. E por isso, fizemos aí essa parceria aqui no meu Periscope para juntos, Rafael Novaes, aqui de Pernambuco e você de todo o Brasil, juntos gabaritar nessas questões sobre o novo Código de Ética. Lembrando que minha aposta é que vai cair em peso esse novo Código de Ética. Minha galera, ainda o som. Olha o som aí, olha, Edson Lima, Batista Lima. Eu confesso, não sei onde foi que eu errei e vivo assim. A minha canção frustrada aí, invocação frustrada de cantor. Minha galera linda, entra aí no Periscope e faz o quê? Compartilha, caramba! Chama aí todo mundo, chama a galera da faculdade, a galera do cursinho, a galera do teu Twitter, a galera do teu Facebook, a galera do teu Periscope. Chama vovô, chama vovó, chama painho, chama maninha, chama titio, titia, chama os filhotes, chama o cachorro, chama o mascote, chama também o boy magia, chama o brotinho, o love, o iê, a peguete, enfim, convida todo mundo, caramba, faz que nem o André, que nem o Rodrigo, que nem a Nayara, que nem o Abrante, que nem Nicole, que nem Elô. Todo mundo compartilhando aí pra gente bater nessa casa dos 100 aí e conseguimos então realizar uma revisão em todo o Brasil, levando o Rafael Novaes para mais e mais pessoas. Também aproveito a oportunidade para agradecer. Passamos a barreira dos 24 mil seguidores aqui no Periscope. É a minha rede social mais forte. 24 mil seguidores aí acompanhando o Rafael Novaes com nossas revisões do hashtag IEIética e também a revisão do nosso direito tributário. Lembrando que amanhã faremos aquela mega revisão de direito tributário. Dando um pause agora aqui no áudio, hashtag boa noite, prof. Rafael Novaes, valeu Rocha. Minha galera, além de compartilhar, que nem a Thalita fez, que nem a Daisy fez aí também, manda coraçãozinho, caramba, muito iê na tela. Pra quem tá vindo aí pela primeira vez na nossa live, lembra, você manda coraçãozinho tocando um dedo aí na live de todo mundo. Mas nada de Rafael Novaes, você não vai fazer tocar dedinho não, você vai fazer iê na tela, logo 5 dedos de uma vez só. Ó pai, que coraçãozinho tá sumindo, vê que coisa linda aí, de todo o Brasil, compartilhando, chamando lá no Twitter, chamando no Periscope, chamando no Face e também mandando muito iê aí na tela. Meus queridos, esse é o nosso projeto, um projeto gratuito aí, não paga absolutamente nada.
pelas nossas aulas, a não ser compartilhar aí, chamar a galera toda e também, claro, e também mandar muito coraçãozinho na tela. Fechado? Um abraço aí pra Petrópolis aí no Rio de Janeiro. Minha galera, pra gente dar sequência aí, começar então, lembra daquele nosso acordo? As transmissões do Periscope costumam cair. Então se eu ficar recebendo muitas mensagens enquanto estou aqui lendo, além de me desconcentrar, confesso, a transmissão também pode cair aí, ficar travando e tudo mais. Então vou te pedir uma coisa. Segurem as mensagens desse começo aí, só compartilha, só manda coraçãozinho na tela, que eu prometo que no final eu tiro as dúvidas, no final eu falo o teu nome aí, e no final também eu te mando o hashtag E aí Ética, tá bom? Lembrando aí que quem está ao vivo aqui na nossa live também hoje é o nosso amigo Júlio César Matos, compartilhando tudo aí, o craque do direito processual penal. Segue essa fera aí que botou um bocado de soquinho aí, ó, esse compartilhado aí. Valeu, Julinho, tamo junto, parceiro, quebrando tudo aí no direito processual penal aí, o meu amigo Júlio César Matos. Valeu, Julinho, obrigado por ter compartilhado. Minha galera, eu prometo que no final eu chamo todo mundo aqui também ao som baroto aí, a gente vai colocar uma canção aqui também, compartilhar. Valeu, Lili, obrigado, Marcela. Todo mundo aí compartilhando. Então vamos começar. Valeu, Titi, obrigado. Valeu, Ju, tamo junto. Minha galera, pra começar então, segura aí essas mensagens, compartilhe apenas. Valeu, Amanda. Compartilhe e manda muito e aí na tela. Vamos então ao nosso novo código de ética. Eu espero que nesse momento você venha estar com ele nas suas mãos aí. O novo código de ética. Abre lá no título 2 do processo disciplinar, capítulo 1 dos procedimentos. Vai lá no artigo 55. Artigo 55. Valeu, Rafa. Valeu, Xará. Valeu aí. Obrigado, Sanzinha. Obrigado, Hugo. Obrigado, Júlia. Abre lá no artigo 55, caramba. 55 do o novo Código de Ética. Esse artigo 55, gente, ele vai começar os procedimentos dentro das infrações a esse mesmo Código de Ética. O artigo 55, ele já inicia com a seguinte informação. Vamos lá, então, para a nossa leitura. João, uma camisa dessa, né? Vou fazer sorteio. Sim, gente, antes que eu me esqueça aí, né? Parabéns aí à galerinha que esteve hoje na aula de resolução de questões aí. Eu sorteei uma bolsa da minha segunda fase tributária no espaço jurídico. Sorteei 4 copinhos também aí. E no próximo sorteio que eu vou fazer lá no meu Instagram aí, vai ser de copinhos, vai ser de camisa do Rafael Novaes, vai ser o boné. Olha o boné do Novaizinho, gente. Vê que coisa linda aí, ó, boné do Novaizinho, vê. Muito bacana, né? Não, eu tô bolando as cores diferentes aí. Tem umas cores aqui que eu não posso ainda mostrar pra vocês, um negócio diferenciado aí, que a gente tá bolando aí. Fechou? Camisa também. Camisa também, a gente vai fazer o sorteio Mega Power ali. Me sigam lá no meu Instagram, né? Lembro que as camisas, os bonés, os livros ali de direito tributário, de prática tributária, meu, que vai sair agora em dezembro. Tudo isso aí, sorteios são exclusivamente lá pelo meu Instagram. Rafael, e qual é o teu Instagram? @Professor Novaes. Lembra, não é prof, é Professor Novaes. E lembra também que o meu Novaes é Novaes com I, tá bom? Novaes com E é o cantor de Arrocha Sertanejo. O meu Novaes é Novaes com I. Novaes com E é o Israel Novaes. O professor de tributário de ética é Rafael Novaes com I. Então, @Professor Novaes. Fechado? Obrigado pelo copo, professor. Olha aí. O Francisco ganhou. Valeu, tamo junto. Olha aí, minha galera. Então, dando sequência, abre aí teu artigo 55. Abre aí teu artigo 55 do novo Código de Ética. Bora. Vamos lá. Quem abriu, abriu. Quem não abriu, abriu. Tomar uma cachaça nesse copo quando eu passar, com certeza. Bem-vinda, Juliana Gomes. Bem-vindo, Soares Louro. Te abraçar novamente. Estou sozinho, precisando de você. Te contar loucamente dos meus olhos. Eu não fico sem você. É o novo, hein, Miguel? Cai a noite e o dia vem. Tentei fingir, mas não deu pra esconder. Ao som de Batista Lima, ao som de Edson Lima. Magoei minha dor. Forró romântico. E o quê? Tentei te esquecer.
não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Chão, sou teu. Por mais que eu queira disfarçar como estou, o meu coração não nega aceitar. Eu não te esqueço de te amar. Te amar, esquecer, não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Oh, minha paixão, sou seu. Minha galera ainda vai entrando. Uma boa noite para todos vocês que estão permitindo por mais uma noite que Rafael Novaes adentre ao seu lar, adentre a sua casa, para fazermos então aquela super mega power revisão do nosso hashtag IEIética aí, IEIética na primeira fase do exame da UAB. O nosso objetivo, portanto, é gabaritar as 10 questões de ética na sua primeira fase do exame de ordem. E estamos então dando sequência àquele nosso super projeto que é analisar todos os artigos do novo Código de Ética. Afinal, se é o novo sempre cai em provas. E por isso, fizemos aí essa parceria aqui no meu Periscope para juntos, Rafael Novaes, aqui de Pernambuco e você de todo o Brasil, juntos gabaritar nessas questões sobre o novo Código de Ética. Lembrando que minha aposta é que vai cair em peso esse novo Código de Ética. Minha galera, ainda o som. Olha o som aí, olha, Edson Lima, Batista Lima. Eu confesso, não sei onde foi que eu errei e vivo assim. A minha canção frustrada aí, invocação frustrada de cantor. Minha galera linda, entra aí no Periscope e faz o quê? Compartilha, caramba! Chama aí todo mundo, chama a galera da faculdade, a galera do cursinho, a galera do teu Twitter, a galera do teu Facebook, a galera do teu Periscope. Chama vovô, chama vovó, chama painho, chama maninha, chama titio, titia, chama os filhotes, chama o cachorro, chama o mascote, chama também o boy magia, chama o brotinho, o love, o iê, a peguete, enfim, convida todo mundo, caramba, faz que nem o André, que nem o Rodrigo, que nem a Nayara, que nem o Abrante, que nem Nicole, que nem Elô. Todo mundo compartilhando aí pra gente bater nessa casa dos 100 aí e conseguimos então realizar uma revisão em todo o Brasil, levando o Rafael Novaes para mais e mais pessoas. Também aproveito a oportunidade para agradecer. Passamos a barreira dos 24 mil seguidores aqui no Periscope, é a minha rede social mais forte. 24 mil seguidores aí acompanhando o Rafael Novaes com nossas revisões do hashtag IEIética e também a revisão do nosso direito tributário. Lembrando que amanhã faremos aquela mega revisão de direito tributário. Dando um pause agora aqui no áudio, hashtag boa noite, prof. Rafael Novaes, valeu Rocha. Minha galera, além de compartilhar, que nem a Thalita fez, que nem a Daisy fez aí também, manda coraçãozinho, caramba, muito iê na tela. Pra quem tá vindo aí pela primeira vez na nossa live, lembra, você manda coraçãozinho tocando um dedo aí na live de todo mundo. Mas nada de Rafael Novaes, você não vai fazer tocar dedinho não, você vai fazer iê na tela, logo 5 dedos de uma vez só. Ó pai, que coraçãozinho que tá sumindo, vê que coisa linda aí, de todo o Brasil, compartilhando, chamando lá no Twitter, chamando no Periscope, chamando no Face e também mandando muito iê aí na tela. Meus queridos, esse é o nosso projeto, um projeto gratuito aí, não paga absolutamente nada pelas nossas aulas, a não ser compartilhar aí, chamar a galera toda e também, claro, e também mandar muito coraçãozinho na tela. Fechado? Um abraço aí pra Petrópolis aí no Rio de Janeiro. Minha galera, pra gente dar sequência aí, começar então, lembra daquele nosso acordo? As transmissões do Periscope costumam cair. Então se eu ficar recebendo muitas mensagens enquanto estou aqui lendo, além de me desconcentrar, confesso, a transmissão também pode cair aí, ficar travando e tudo mais. Então vou te pedir uma coisa. Segurem as mensagens desse começo aí, só compartilha, só manda coraçãozinho na tela, que eu prometo que no final eu tiro as dúvidas, no final eu falo o teu nome aí, e no final também eu te mando o hashtag IEIética, tá bom? Lembrando aí que quem está ao vivo aqui na nossa live também hoje é o nosso amigo Júlio César Matos, compartilhando tudo aí, o craque do direito processual penal. Segue essa fera aí que botou um bocado de soquinho aí, ó, esse compartilhado aí. Valeu, Julinho, tamo junto, parceiro. Quebrando tudo aí no direito processual penal aí, o meu amigo Júlio César Matos. Valeu, Julinho, obrigado por ter compartilhado. Minha galera, eu prometo que no final eu chamo todo mundo aqui também ao som baroto aí, a gente vai colocar uma canção aqui também, compartilhar. Valeu, Lili, obrigado, Marcela.
Todo mundo aí compartilhando. Então vamos começar. Valeu, Titi, obrigado. Valeu, Ju, tamo junto. Minha galera, pra começar então, segura aí essas mensagens, compartilhe apenas. Valeu, Amanda. Compartilhe e manda muito iê na tela. Vamos então ao nosso novo código de ética. Eu espero que nesse momento você venha estar com ele nas suas mãos aí. O novo código de ética. Abre lá no título 2 do processo disciplinar, capítulo 1 dos procedimentos. Vai lá no artigo 55. Artigo 55. Valeu, Rafa. Valeu, Xará. Valeu aí. Obrigado, Sanzinha. Obrigado, Hugo. Obrigado, Júlia. Abre lá no artigo 55, caramba. 55 do o novo Código de Ética. Esse artigo 55, gente, ele vai começar os procedimentos dentro das infrações a esse mesmo Código de Ética. O artigo 55, ele já inicia com a seguinte informação. Vamos lá, então, para a nossa leitura. Ju, uma camisa dessa, né? Vou fazer sorteio. Sim, gente, antes que eu me esqueça aí, né? Parabéns aí à galerinha que esteve hoje na aula de resolução de questões aí. Eu sorteei uma bolsa da minha segunda fase tributária no espaço jurídico. Sorteei 4 copinhos também aí. E o próximo sorteio que eu vou fazer lá no meu Instagram aí vai ser de copinhos, vai ser de camisa do Rafael Novaes, vai ser o boné. Olha o boné do Novaizinho, gente. Vê que coisa linda aí, ó, boné do Novaizinho, vê. Muito bacana, né? Não, eu tô bolando as cores diferentes aí. Tem umas cores aqui que eu não posso ainda mostrar pra vocês, um negócio diferenciado aí que a gente tá bolando aí. Fechou? Camisa também. Camisa também, a gente vai fazer o sorteio Mega Power ali. Me sigam lá no meu Instagram, né? Lembro que as camisas, os bonés, os livros ali de direito tributário, de prática tributária, meu, que vai sair agora em dezembro. Tudo isso aí, sorteios são exclusivamente lá pelo meu Instagram. Rafael, e qual é o teu Instagram? @Professor Novaes. Lembra, não é prof, é Professor Novaes. E lembra também que o meu Novaes é Novaes com I, tá bom? Novaes com E é o cantor de Arrocha Sertanejo. O meu Novaes é Novaes com I. Novaes com E é o Israel Novaes. O professor de tributário de ética é Rafael Novaes com I. Então, Professor Novaes. Fechado? Obrigado pelo copo, professor. Olha aí. O Francisco ganhou. Valeu, tamo junto. Olha aí, minha galera. Estou dando sequência. Abre aí teu artigo 55. Abre aí teu artigo 55 do novo Código de Ética. Bora. Vamos lá. Quem abriu. Quem não abriu. Tomar uma cachaça nesse copo quando eu passar, com certeza. O artigo 55 diz o seguinte. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação do interessado. Gente, de ofício, quando o próprio conselho seccional ele identifica que algum advogado fez caquinha, praticou alguma atividade, diria que antiética, ou seja, contrariando o disposto nesse novo Código de Ética. Isso seria então a instauração de ofício. Mas ele também fala em requerimento. Ou seja, o capoeta, o dedo duro, aquele que sai então acusando o advogado que fez caquinha, que fez besteira. Então essas seriam as duas situações. Lá no parágrafo 1º, ele diz que a instauração de ofício do processo disciplinar dá-se-á em função do conhecimento do fato quando obtido por meio de fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade competente. Então vejam. Nesses casos é quando obteve o conhecimento daquele fato, aquela situação ocorrida. Mas esse conhecimento ele tem que vir por uma autoridade competente, leia-se um delegado, por exemplo, um magistrado, por exemplo, artigo 55 do novo Código de Ética. Ou então uma fonte idônea. Quando ele fala em fonte idônea, aqui ele dá uma abertura. Aqui ele estaria então mencionando outros sujeitos, outras pessoas, até mesmo outro advogado, mas desde que exista um certo nível de qualidade nessa atribuição que estaria sendo feita. Lá no parágrafo 2º é dito, não se considera fonte idônea a que consistia em denúncia anônima. Gente, a Constituição, ela até consagra a ideia de liberdade de expressão lá no artigo 5º, sabemos bem disso, mas a própria Constituição veda o anonimato. E o novo Código de Ética também segue essa linhagem. Então é vedado esse anonimato exatamente para evitar, e que nós sabemos que na prática, Rafael, isso pode acontecer. Imagina que um advogado, valendo-se exatamente da situação de ficar anônimo, ele queira então prejudicar colegas, prejudicar desafetos. Então, dentro dessa situação, para evitar esse tipo de conduta, é determinado que não será considerado fonte idônea quando existir esse anonimato. Claro, gente, claro. É doida nada, Luciana, vai dar tudo certo. Claro, gente, que a intenção aqui era evitar isso. Sabemos que advogado, tem os advogados que são alma de gato, algum advogado mala, né? Que vão querer então fazer esse tipo de atividade. Então isso não será permitido à luz aí do nosso novo Código de Ética, combinado?
No artigo 56, ele diz que a representação será formulada ao presidente do Conselho Seccional ou ao presidente da subseção, por escrito ou verbalmente, devendo neste último caso ser reduzido a termo. Gente, a situação aqui é bem simples. É você parar para raciocinar. Raciocinar de que isso pode ser feito através de uma formalidade, por escrito, mas em algumas situações poderia também ser realizada de forma verbal. Por quê? Porque muitas vezes o advogado ele não vai parar, ou o denunciante não vai parar para estar escrevendo alguma coisa nesse sentido. Então, caso ocorra a forma verbal, tem que ser reduzida a termo, tem que ser autuado aquilo, tem que ser escriturado. Olha, creio eu que em seccionais um pouco mais desenvolvidas desse viés tecnológico, e eu poderia falar isso aqui, a de Pernambuco, já existem hoje tramitação de reclamações, tramitação de procedimentos em todas as esferas daquela seccional, hoje realizadas em meio eletrônico. Hoje é muito comum isso. Digo a vocês, no 17º exame de ordem, tivemos um pequeno probleminha lá com a segunda fase tributário, em que a banca, no primeiro momento, só quis aceitar um agravo, e os professores de direito tributário de todo o Brasil se uniram em uma corrente ali em favor do seu aluno. Eu não desisto nunca do meu aluno, e botamos a boca no trombone, em rede social e tudo mais. Procuramos o auxílio das seccionais, conseguimos o apoio da OAB do Mato Grosso do Sul, conseguimos lá o nome do presidente, Mansur, doutor Mansur, lá do Mato Grosso do Sul. Conseguimos também, gente, o apoio aqui da seccional de Pernambuco, lá com o Rony Preus Duarte, né? Então, foi bacana ali. E naquele momento nós realizamos o protocolamento da nossa reclamação, né? O nosso pedido de apoio à seccional, através de um procedimento eletrônico. Então, hoje, apesar de você poder realizar em meio de papel, também são admissíveis hoje em várias seccionais já esse processo eletrônico, que inclusive também é uma realidade do judiciário brasileiro. Lá o artigo 57, ele diz: a representação deverá conter 1. A identificação do representante com a sua qualificação civil, perdão. Gente, eu pulei um artigo aqui, não foi? Eu pulei o parágrafo único, né? Desculpa, eu pulei o parágrafo único aqui do 56. Parágrafo único. Nas seccionais cujo regimento interno atribuírem competência ao Tribunal de Ética e Disciplina para instaurar o processo ético disciplinar, a representação poderá ser dirigida ao seu presidente, ou seja, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, ou será este encaminhada por qualquer dos dirigentes referidos no caput do artigo a que houver recebido. Então, apesar de ocorrer esse protocolamento, essa representação ao presidente da seccional, ou mesmo da subseção, se ali existir um tribunal de ética, esses agentes então passarão aquela reclamação para o presidente do tribunal de ética. Agora sim, artigo 57. A representação deverá conter 1. A identificação do representante com a sua qualificação civil e endereço. 2. A narração dos fatos a que motivam, de forma que permita verificar a existência em tese da infração disciplinar. 3. Os documentos que eventualmente a instruam e a indicação de outras provas a ser produzidas, bem como, se for o caso, rol de testemunha até o máximo de 5. E 4. A assinatura do representante ou a certificação de quem a tomou por termo na impossibilidade de obtê-la. Gente, percebam que esse artigo 57 ele está equiparando essa reclamação ao procedimento que você encontra hoje no artigo 319 do novo Código de Processo Civil. Quase requisitos de uma petição inicial. Veja que ele pede para se qualificar quem está realizando a representação, contra quem ela estaria sendo apresentada. Qualificando, inclusive, os fatos, os elementos, os fundamentos. É quase a divisão em dos fatos, do direito e pedidos. Inclusive lá embaixo com a assinatura ou a certificação. Lembrando que essa ideia de certificação seria em processos eletrônicos propriamente, e também essa ideia ali de que quando for verbal vai ter que ser lavrado a termo no respectivo conselho. Artigo 58. Olha, eu estou indo bem ligeirinho aqui nesses artigos porque não tem muito o que explicar não. Aqui nós estamos diante de dispositivos meio decorebas mesmo, tá? Ali é você ficar lendo ali uma série de procedimentos. Eu vou mostrar como é que isso caiu já em um exame de ordem, uma questãozinha que eu selecionei para vocês. Aguarda até o final. O artigo 58 diz que, recebida a representação, o presidente do Conselho Seccional ou da subseção, quando esta dispuser de conselho, designa relator por sorteio entre um de seus integrantes para residir a instrução processual. Então, um advogado, ele vai ser chamado para ser relator da instrução. Gente, por favor, guarda essa informação. É o relator da instrução, o relator da formalização, da composição do processo. Cuidado para não confundir com outro relator que a gente vai falar mais à frente. Então, por enquanto, fique esperto. É o relator aqui para a instrução do processo. Aí diz, parágrafo 1º.
Os atos de instrução processual podem ser delegados ao Tribunal de Ética e Disciplina para instruir aquele processo, ou seja, provas, elementos, documentos, perícias, enfim. Aí diz, conforme dispuser o regimento interno do Conselho Seccional, caso em que caberá ao seu presidente, por sorteio, designar relator. Então tá lá, dentro do Tribunal de Ética, se esse processo sai do próprio Conselho e vai para o Tribunal de Ética daquela seccional, se vai para o Tribunal de Ética, lá dentro vai seguir o mesmo procedimento. O presidente vai instruí-lo e vai designar um relator dentro do Tribunal de Ética. Parágrafo 2º. Então, primeiro, guarda informação. Vai ser instaurado esse processo, tem que ter um relator. Um relator que vai servir como uma espécie de organizador da instrução processual. Ou seja, elementos, provas, organizar documentos e tudo mais. Parágrafo 2º. Antes do encaminhamento dos autos ao relator, serão juntadas a ficha cadastral do representado e certidão negativa ou positiva sobre a existência de punições anteriores, com menção das faltas atribuídas. Será providenciada ainda certidão sobre a existência ou não de representações em andamento, da qual, se positiva, será acompanhada da informação sobre as faltas imputadas. Enfim, antes do relator, aquele sujeito responsável por tomar conta do processo, recebê-lo para organizá-lo, ele também tem que ser munido de documentos. Entre esses documentos, óbvio, gente, documentos que já demonstrem se o sujeito está representando, já está respondendo ou não a outro processo nesse sentido, se já tem alguma punição ou não, se ele é reincidente ou não. Pode ser tudo nosso problema. E aí ética. Então há todo esse contexto, esses elementos que devem ser apresentados ao relator, para que ele inclusive possa embasar o início dessa instrução processual. Então ele precisa saber se já houve outros elementos anteriores, os antecedentes, diria, não é antecedentes criminais, que criminal é da galera do crime lá, de penal, os antecedentes funcionais propriamente ali dentro do próprio Conselho. Parágrafo 3º. O relator, atendendo aos critérios de admissibilidade, emitirá parecer propondo a instauração do processo disciplinar ou arquivamento liminar da representação, no prazo de 30 dias, sob pena de redistribuição do feito ao presidente do Conselho Seccional ou da subseção para outro relator, observando-se o mesmo prazo. Então quer dizer que houve uma representação. Dentro, os funcionários da OAB já vão identificar os antecedentes funcionários daquele sujeito, ver se ele é ou não reincidente, se ele teve ou não penalidades, que há outro processo em andamento. Em seguida, instruiu tudo aquilo ali, vai ser dado ao relator. Toma aí, que o filho é teu. Toma esse mói de papel aí para que você organize tudo. O relator, então, acreditando que há uma admissibilidade dentro daqueles documentos, ele vai, então, verificar se aquela situação é efetivamente para ser processada ou se ele deve, então, propor o arquivamento liminar. Ou seja, é uma briga de galinhas. Aquilo ali não tem repercussão nenhuma, foi coisa boba, besteira. Para que abrir e instaurar esse processo contra o advogado para que instaurar esse processo no advogado se efetivamente aquilo ali não tem tanta repercussão assim. E ele fala em um prazo. Ele diz um prazo de 30 dias. Então o relator ele tem que se movimentar, quando ele recebe e organiza tudo aquilo, ele tem que se movimentar em 30 dias. Sob pena do Conselho, então, retomar aquele processo e querer o que? O Conselho e redistribuir. O presidente do Conselho redistribuir e escolher outro relator. Então o relator, ele vai receber essa documentação, vai organizar tudo aquilo, vai verificar se é caso ou não de abrir. Agora, se não for o caso de abrir, propor o arquivamento liminar. Isso ele tem que ser feito no prazo, gente, de 30 dias. Parágrafo 5º. Parágrafo 4º. O presidente do conselho competente, ou conforme o caso, o Tribunal de Ética e Disciplina, proferirá despacho declarando instaurado o processo disciplinar ou determinando o arquivamento da representação, nos termos do parecer do relator ou segundo os fundamentos que adotar. Então vejam, o relator em 30 dias ele vai dar o parecer dele, no sentido de se instaurar o processo ou no sentido do arquivamento liminar. Mas quem traz essa decisão, gente, vai ser o presidente. O presidente, então, com base no voto daquele relator, ele vai identificar, efetivamente isso aqui é caso de instauração, efetivamente isso aqui é caso de arquivamento liminar. Parágrafo 5º, a representação contra isso aqui, isso me cheira, gente. Isso me cheira lá, cair no seu exame de ordem. Olha o que é que tem aí no parágrafo 5º. A representação contra membros do Conselho Federal e presidente dos Conselhos Seccionais será processada e julgada pelo Conselho Federal,
sendo competência da segunda Câmara reunida em sessão plenária. A repressação contra membros da diretoria do Conselho Federal, membros honorários vitalícios e detentores da medalha Rui Barbosa será processada e julgada pelo Conselho Federal, sendo competente o Conselho Pleno. Então vejam, isso aqui tem cara de que vai cair no seu exame de ordem. Se você está diante de conselheiros federais ou presidente seccional, gente, isso não pode ficar nas seccionais. Então essa competência ela será atribuída para quem? Ela será atribuída para o Conselho processar, o Conselho Federal processar e julgar. Agora, se você estiver diante de membros da diretoria, ou então sujeitos que têm membros honorários vitalícios como ex-presidentes antes desse estatuto, os ex-presidentes ganham esse status de membro vitalício com direito a voto, e pós-estatuto, os ex-presidentes ali do Conselho Federal têm hoje esse status de membros vitalícios, ou os sujeitos que ganharam a medalha Rui Barbosa. Rafael, que medalha é essa? Essa medalha Rui Barbosa, gente, é aquele alto benefício dado a serviços jurídicos, a serviços sociais, prestados por advogados do nosso país. Vejam, a medalha Rui Barbosa é uma medalha que eu acho que todos vocês, um dia, não tenho nem dúvida, mas todos vocês um dia ou ganharão, ou chegarão bem perto de ganhar ela, quando começarem a prestar esse grande saber que todos vocês têm e conseguir mudar e impactar no meio jurídico. Fechado? Grande relevância para a advocacia. Pois é. Gente, olha, o parágrafo 6º diz que a representação contra dirigente de subseção é processada e julgada pelo Conselho Seccional. Então, naqueles casos em que existe a subseção, caso venha dar algum tipo de treta, quem é que vai julgar aquilo? Se for com o presidente, quem vai julgar vai ser o Conselho Seccional. Então, você olhar, subseção que julga Conselho Seccional. Presidente de Conselho Seccional que julga Conselho Federal. É sem você verificar. Se estamos diante do presidente, acima dele, quem é que temos? O presidente da subseção, o presidente lá no Conselho Seccional, então. Se estivermos acima do presidente do Conselho Seccional, nós teríamos então o Conselho Federal. É usar a lógica aqui para conseguir responder isso. No parágrafo 7º diz que os conselhos seccionais poderão instituir comissões de admissibilidade no âmbito dos tribunais de ética e disciplina, compostas por seus membros ou por conselheiros seccionais, com a atribuição de análise prévia dos pressupostos de admissibilidade das representações ético-disciplinares, podendo propor o seu arquivamento liminar. Então aquele papel que o relator faz em verificar previamente, isso também pode ser realizado por comissões. Gente, isso é exemplo do que acontece hoje no Congresso Nacional. Antes propriamente da aprovação em plenário de projetos de leis, o que é que nós teríamos? O que é que nós teríamos? Nós teríamos então a ideia de comissões de ética e disciplina, nós teríamos ali comissões de Constituição e Justiça, comissão de cidadania, então tudo isso daí são comissões que existem hoje lá no nosso parlamento. Semelhante aqui também, poderiam ser instituídas comissões também dentro do Tribunal de Ética. Artigo 59, olha o que ele diz. Compete ao relator do processo disciplinar, o relator, olha, função do relator. Não, aqui no meu não tem parágrafo 7º não, tá? Meu Deus, será que tá errado aqui? Tem, é o parágrafo 7º que eu tô lendo, homem. Parágrafo 7º, me confundo não. Conselho Executivo de Comissão de Admissibilidade. Foi o parágrafo 7º aqui. Olha, gente, o que é que diz o artigo? O artigo é porque ele saiu agora aqui em 2006, né? O parágrafo 7º ali veio em complementação. O artigo 59 agora, olha o que ele diz. Compete ao relator do processo disciplinar determinar a notificação dos interessados para prestar esclarecimentos ou a do representado para prestar defesa prévia no prazo de 15 dias, em qualquer caso. Então, olha, o que é que nós estamos falando aqui? Artigo 59 desse procedimento ali dentro da OAB em instauração de processos disciplinares. No artigo 59, então, ele diz que vai ser ofertado o prazo de 15 dias. 15 dias para a defesa prévia realizada pelo advogado. Parágrafo 1º diz que a notificação será expedida para o endereço constante do cadastro de inscritos do Conselho Seccional, observando-se, ao mais, o disposto no regulamento geral. Parágrafo 2º, se o representado não for encontrado ou ficar revel, preste atenção a isso, o representado não foi encontrado, ou então está revel, o que é que deve ser feito? O presidente do conselho competente, ou, conforme o caso, o do Tribunal de Ética, vai designar defensor dativo, ou seja, o advogado ele deve exercer o direito de defesa. Mas por acaso, se ele não for localizado ou for considerado revel, o que é que vai acontecer, gente? Nessa situação, então, vai ser nomeado a ele um defensor dativo, o sujeito responsável por realizar a defesa dele.
O parágrafo 4º, o parágrafo 3º agora, perdão, diz o seguinte: oferecida a defesa prévia, que deve ser acompanhada de documentos que possam instruí-la e do rol de testemunhas até o limite de 5, será proferido despacho saneador, observando a hipótese do parágrafo 2º do artigo 73 do EA-OAB, designando, se for o caso, a audiência para oitiva do representante, do representado e das testemunhas. Como assim? O que ele está falando aqui simplesmente é o seguinte, é que deve ser, depois da defesa prévia apresentada, os documentos e tudo mais, ser feito um despacho saneador, organizando todo aquele processo para ver se está tudo certo. Mas ele também traz a menção, ressalva a hipótese do parágrafo 2º e traz também a ideia do artigo 73. O que significa isso, Rafael? A ideia de arquivamento mais uma vez. Então, se ainda assim não for realizado esse arquivamento, deve ser dado o despacho saneador para identificar o que é que está precisando dentro daquele processo. Esse despacho saneador, gente, é muito semelhante ao despacho saneador que já acontece hoje no processo civil, tá bom? Parágrafo 4º diz: o representante e o representado incumbir-se-ão do comparecimento de suas testemunhas. Então, se tiver audiência para oitiva de testemunhas, cada um vai ter que levar sua testemunha, salvo se ao apresentar o respectivo rol requererem, por motivo justificado, sejam elas notificadas a comparecer à audiência de instrução do processo. A ideia aqui é tentar trazer um pouco de celeridade. Como assim? Olha, se você indicou testemunhas, você é obrigado a notificar essas testemunhas que naquele dia vai realizar aquele procedimento. Então você teria que levar as testemunhas. Agora, se por motivo justificado você pede que a própria OAB notifique as testemunhas, aí você tem que justificar isso. Senão é você que vai ter que levá-las. Parágrafo 5º. O relator pode determinar a realização de diligências que julgar convenientes, cumprindo-lhe dar andamento ao processo de modo a que se desenvolva por impulso oficial. Então, olha, uma vez instaurado todo aquele processo, o relator ele não deve cruzar os braços e esperar a movimentação das partes, não. Ele deve tratar o impulso oficial. O advogado ele não pode ficar para sempre aguardando uma resposta relacionada a esse tipo de procedimento. Então, é preciso que o relator ele dê impulso oficial, sob pena, inclusive, dele acabar respondendo por isso. Parágrafo 6º diz que o relator somente indeferirá a produção de determinado meio de prova quando esse for ilícito, impertinente, desnecessário ou protelatório, devendo fazê-lo fundamentamente. Então, olha, a parte foi lá, o advogado ou o requerente foi lá e realizou o pedido de provas. O relator, ele pode negar? Pode, mas apenas se ele achar que aquilo ali é impertinente. Se ele acreditar que aquilo ali é protelatório, ou seja, só está querendo ganhar mais tempo com aquilo ali. Se ele acreditar que aquilo dali não é conveniente propriamente ao desenvolvimento desse processo. No parágrafo 6º diz... o relator somente indeferirá essa prova quando for ilícita, como eu disse, impertinente, desnecessária ou protelatória. Lá no parágrafo 7º, ele diz que, concluída a instrução, o relator profere parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina, dando um enquadramento legal aos fatos imputados ao representado. Então, ele trouxe toda a instrução daquele processo. Agora, gente, aqui houve a ideia do deferimento da instrução e aqui houve também já um parecer preliminar, que ele vai submeter, então, a esse Tribunal de Ética. É como se fosse uma espécie de relatório. Aí ali ele diz, abre-se em seguida prazo comum de 15 dias para a prestação de razões finais. Então já houve 15 dias para a defesa prévia, o relator também instruiu, houve novas provas, diligências, algumas negadas se forem pertinentes, e ali ele vai trazer o parecer preliminar e ainda há direito a 15 dias para as razões finais. Fechado? Aí diz o artigo 60. O presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, após o recebimento do processo devidamente instruído, olha aí, designa por sorteio o relator para proferir voto. Gente, aí é onde está o grande X da questão. Lembra que eu pedi que vocês tomassem cuidado, que o primeiro relator que nós havíamos falado é o relator para instruir o processo. Esse outro não, é um para dar voto. Então, não é o mesmo relator, não se trata da mesma figura. Parágrafo 1º. Se o processo já estiver tramitando perante o Tribunal de Ética e Disciplina ou perante o Conselho competente, o relator não será o mesmo designado na fase de instrução. Então não vai ser o mesmo não, será outro relator. Parágrafo 2º. O processo será incluído em pauta na primeira sessão de julgamento após distribuição ao relator, esse relator que agora vai proferir voto, relator para instruir, relator para proferir voto. E não seria o mesmo. Parágrafo 3º. O representante e o representado são notificados pela Secretaria do Tribunal com 15 dias de antecedência para comparecerem à sessão de julgamento. 15 dias antes tem que ser, então, notificado pelo menos 15 dias antes.
Parágrafo 4º. Na sessão de julgamento, após o voto do relator, é facultada a sustentação oral pelo tempo de 15 minutos. Primeiro pelo representante e em seguida pelo representado. Tá vendo essa ideia de sustentação oral aí? Ele disse que seria após o parecer do relator, né? Cuidado. Passa um X aí em cima dessa frase aí, quando ele diz após o voto do relator. Não, gente, não será mais após o voto do relator, não. Isso tem que ser antes do voto do relator. A ação direta de inconstitucionalidade, número 1127, dígito 8, 1127, dígito 8, ela determina que a manifestação das partes será antes do voto do relator. Por quê? Simplesmente pela ideia de evitar um juiz expediente final. Ou seja, o relator falaria, aí o advogado ele teria tempo de novo para falar, aí ele já saberia da posição do relator e já iria dar porrada com aquela decisão, com aquela determinação do relator, com aquele voto. Então, por isso, hoje a previsão estaria diante do cenário de que primeiro as partes vão apresentar aquelas últimas alegações, para então 15 dias depois é que teria, perdão, 15 não, para que após o quase 15 minutos da sustentação oral, é que então vem o relator e vai realizar aquele seu voto. Artigo 61 diz, do julgamento do processo disciplinar, lavrar-se-á acórdão, do qual constarão, quando procedente a representação, o enquadramento legal da infração, a sanção aplicada, o quórum de instalação e o de deliberação, a indicação de haver sido adotada com base no voto do relator ou em voto divergente, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes consideradas e as razões determinantes de eventual conversão de censura aplicada em advertência sem registro nos assentamentos do escrito. Ou seja, a decisão final ela deve vir toda fundamentada, se aquela decisão foi tomada com base no voto do relator, se ela foi, na verdade, o relator perdeu, foi tomada com base no voto divergente, se existiriam atenuantes ou agravantes, ou mesmo se ocorreria aquela conversão da censura em mera advertência, e lembrando que a advertência ela não vai estar nos registros do advogado. Então tudo isso tem que estar bem fundamentado ali naquele acórdão, naquela decisão. O artigo 62 diz que nos acórdãos serão observadas ainda as seguintes regras. Parágrafo 1º. O acórdão, que isso aqui não deveria ter vindo de parágrafo, deveria ter vindo de incisos, tá? É meu idiota isso aqui. Então deveriam ser incisos. O acórdão trará sempre a ementa contendo a essência da decisão. Gente, o que é ementa? Rafael, eu tô aqui, Rafael, me formei em direito, fazer exame de ordem, não sei o que é ementa ainda não, Rafael. Gente, a ementa seriam as principais características daquele julgado, colocados como uma espécie de resumo, uma espécie de abstract. Ou seja, só as posições de destaque dentro daquelas decisões. Então tá lá, uma espécie de jurisprudência. Parágrafo 2º. O autor do voto divergente que tenha prevalecido figurará como redator para o acórdão. Então se foi o voto divergente que ganhou, parabéns, você agora vai ter que redigir esse acórdão. Afinal de contas foi a sua decisão que prevaleceu. Parágrafo 3º. O voto condutor da decisão deverá ser lançado nos autos com os seus fundamentos. Então, qual foi então a decisão que ganhou? Então, ele vai ter que estar junto, aquela decisão vai ter que estar junto com a ementa lá, tudo bonitinho. Parágrafo 4º, o voto divergente, ainda que vencido, deverá ter seus fundamentos lançados nos autos em voto escrito ou em transcrição em ata de julgamento do voto oral proferido, com seus fundamentos. Então, gente, o voto divergente, ele também deve constar ali, até para que, posteriormente, o advogado possa requerer uma revisão e talvez fundamentá-la exatamente naquele voto divergente. Parágrafo 5º. Será atualizado nos autos o relatório de antecedentes do representado, sempre que o relator o determinar. Então, o relatório de antecedentes vai para lá também nos autos. Artigo 63, muito bacana também, tá? Tamo junto, Renatão. Na hipótese prevista no artigo 70, parágrafo 3º da UAB, Rafael, que hipótese é essa do artigo 70, parágrafo 3º? São situações, gente, em que a infração cometida pelo advogado ganha uma repercussão tão enorme que a OAB vai determinar sessão especial para suspender previamente o exercício da advocacia. Um advogado que fez uma caquinha muito grande a nível nacional, que colocou toda a história da advocacia em xeque. Então, nessa situação, vai ser designada sessão especial efetivamente para determinar a suspensão prévia do exercício da advocacia. Fechou? Pois é, né? Tem requisitos de ordem, de inciso e parágrafos. Estranho, né? Aí diz,
Na hipótese desse artigo 70, parágrafo 3º, em sessão especial designada pelo presidente do tribunal, são facultadas ao representado ou ao seu defensor a apresentação de defesa, produção de prova e sustentação oral. Então, embriaguez, por exemplo, perfeito. Então, o sujeito que fez uma caquinha muito grande, que colocou em xeque toda a carreira da advocacia, em sessão especial vai ser determinada a suspensão dos direitos dele. Mas ele tem direito, nessa sessão especial, em realizar, então, produção de prova, defesa e sustentação oral também. Consagrando dentro da UAB, eu acredito que seria o mais importante dentro da própria construção do Conselho, construção da UAB, da estrutura, é você pensar o respeito do contraditório e da ampla defesa. Artigo 64. As consultas submetidas ao Tribunal de Ética e Disciplina receberão atuação própria, sendo designado relator, por sorteio, para o seu exame, podendo o presidente, em face da complexidade da questão, designar subsequente revisor. Então, consultas também sobre matérias tributárias, matérias administrativas, matérias advocatícias, matérias penais, algo que repercuta dentro da esfera da advocacia, podem também ser realizadas lá no Tribunal de Ética, para saber se o advogado estaria ou não cometendo algum tipo de infração. Parágrafo único. O relator e o revisor têm um prazo de 10 dias, cada um, para a elaboração dos seus pareceres, apresentando-os na primeira sessão seguinte para a deliberação. Artigo 65. Estamos chegando no final já. As sessões do Tribunal de Ética e Disciplina obedecerão ao disposto no respectivo regimento interno, aplicando-se subsidiariamente o do Conselho Seccional. Então tem que estar observando sempre esse regimento interno. Artigo 66. A conduta dos interessados no processo disciplinar que se revele temerária ou caracterize a intenção de alterar a verdade dos fatos, assim como a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório, contrariam os princípios desse código, sujeitando os responsáveis à correspondente sanção. Então, lides temerárias, intenção de alterar a verdade e mentir, ou recurso só para protelar, só para demorar mais, tudo isso vai também sofrer a respectiva reprimenda. Não pode, isso é antiético. Artigo 67. Os recursos contra as decisões do Tribunal de Ética e Disciplina ao Conselho Seccional regem-se pelas disposições do Estatuto da Advocacia dos Advogados do Brasil, do Regulamento Geral e do Regimento Interno do Conselho Seccional. Lide temerária, por exemplo, o advogado que foi o que eu havia dito, né? O advogado que, por um mero dissabor com outro colega, disse que o colega praticou infrações quando na verdade ele não praticou. Então seria algo temerário, digamos assim. Simplesmente ele não praticou aquilo e está querendo realizar aquele tipo de instrução processual ética ali no Tribunal de Ética e Disciplina só para querer prejudicar a imagem daquele advogado. Seria temerário. Parágrafo único. O tribunal dará conhecimento de todas as suas decisões ao Conselho Seccional para que determine periodicamente a publicação de seus julgados. Artigo 68. Bacana também. Olha aí, age em conluio com o cliente. Pois é. Cabe revisão do processo disciplinar? Sim, na forma prevista no Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando é que nós vamos ter a revisão do processo disciplinar, gente? Quando a decisão conter erro, ou seja, julgamento, erro no julgamento, é o que diz lá o artigo 73, no parágrafo 5º. Então, cabe, então, essa revisão quando existir erro no julgamento ou quando esse julgamento se basear em falsa prova. Erro no julgamento ou falsa prova caberiam também revisões. Parágrafo 1º. Tem legitimidade para requerer a revisão o advogado punido com a sanção disciplinar. Claro, ele tem legitimidade, eu fui punido, vou requerer a revisão. Parágrafo 2º. A competência para processar e julgar o processo de revisão é do órgão que emanou a condenação final. Então, mesmo o órgão que emanou a condenação final, se aquilo ali houve um erro no julgamento ou foi com base em prova falsa, esse próprio tribunal não é um recurso, é uma revisão. Não confundam revisão com recurso. Recurso eu estou recorrendo às instâncias superiores. Do Tribunal de Ética eu estou passando para o próprio Conselho. Aqui não, aqui eu estou pedindo uma revisão. Então, o mesmo órgão que deu aquela decisão, que foi baseada em falsa prova, ou que seria um erro, então ele mesmo teria competência para realizar essa revisão. Parágrafo 3º. Quando o órgão competente for o Conselho Federal, a revisão processar-se-á perante a segunda Câmara reunida em sessão plenária. Então essas questões que envolvem o Código de Ética, infrações, sempre ficam ali com a segunda Câmara dentro do Conselho Federal. Parágrafo 4º. Observar-se-á na revisão o procedimento do processo disciplinar no que couber.
Então a revisão ali é você pedir novamente uma nova análise daquelas situações, então vai aplicar ali o que estiver também, o que der para aplicar nesse processo novo Código de Ética. Parágrafo 6º, o período de revisão não suspende os efeitos da decisão condenatória. Não suspende os efeitos da decisão condenatória, salvo quando o relator, ante a relevância dos fundamentos e o risco de consequências irreparáveis para o requerente, conceder tutela cautelar para que se suspenda a execução. Então veja, o sujeito está pedindo uma revisão, alegando que houve erro no julgamento, falsa prova. O mero pedido de uma nova análise sendo feita pelo mesmo tribunal, pelo mesmo Tribunal de Ética, esse mero pedido não vai gerar suspensão, não. Não gera suspensão, não. A não ser que ele demonstre que, porra, se não suspender os efeitos daquela decisão, eu, advogado, tô lascado. Eu vou ter prejuízo enorme. Então ele pediu ali uma espécie de cautelar, de tutela, e ali pode, então, esse relator considerar essa tutela. Ou seja, suspender os efeitos da condenação até que a revisão venha a ser efetivamente analisada. Artigo 69 ainda. Artigo 69 ainda. Agora, no seu parágrafo, artigo 68, parágrafo 7º. Aí diz, a parte representante somente será notificada para entregar o processo de revisão quando o relator entender que deste poderá resultar dano ao interesse jurídico que haja motivado a representação. Então, o representante, o sujeito que foi lá e disse, você fez besteira, fez caquinha, só vai ser chamado no processo de revisão quando efetivamente ocorreu o interesse jurídico dele. Artigo 69. O advogado que tenha sofrido sanção disciplinar pode requerer a reabilitação? Pode, inclusive está lá no Estatuto. Pode requerer a reabilitação no prazo e nas condições previstos no Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. O artigo 41 fala dessa ideia de reabilitação após o ano e quando o sujeito tiver bons antecedentes, bom comportamento. Então, após o ano, com bom comportamento, ele pode pedir a reabilitação dele. Parágrafo 1º, a competência para processar e julgar o pedido de reabilitação é do Conselho Seccional em que tenha sido aplicada a sanção disciplinar. No caso de competência originária do Conselho Federal, perante este tramitará o pedido de reabilitação. Então, se aquilo ali tramitou no Conselho Seccional, Pernambuco, Alagoas, São Paulo, vai ser lá também o pedido de reabilitação. Se foi perante o Conselho Federal, no próprio Conselho Federal. Parágrafo 2º, observar-se-á no pedido de reabilitação o procedimento do processo disciplinar no que couber. Parágrafo 3º, o pedido de reabilitação terá autuação própria, devendo os autos respectivos será pensados no processo disciplinar a que se refira. Então, ocorreu o processo disciplinar, foi aplicada uma infração, uma penalidade. Então, nessa situação, essa reabilitação é da própria OAB, não é judicial, não. Então, esse pedido de reabilitação que foi realizado, gente, vai ser instaurado um novo processo, que vai ficar em apenso ao processo que já ocorreu lá originalmente na OAB. Parágrafo 4º, o pedido de reabilitação será instruído com provas do bom comportamento no exercício da advocacia e na vida social, cumprindo a Secretaria do Conselho competente certificar nos autos o efetivo cumprimento da sanção disciplinar pelo requerente. Então ele cumpriu a sanção disciplinar. Depois de 1 ano, ele pode pedir essa reabilitação. Gente, lembrem-se que naqueles casos de suspensão que são deferidos lá, existem hipóteses, 2 delas, em que a suspensão ela não fica presa ao prazo de 12 meses. Estão lembrados quais são esses casos? Primeiro, o sujeito está devendo as anuidades da OAB. Meu amigo, a suspensão vai durar até que você pague as anuidades da OAB. E segundo, até que você preste contas ao cliente. Então não prestou contas ao cliente, vai levar uma suspensão? Vai. E ela vai durar até que você preste contas àquele cliente. Parágrafo 5º e o último diz, quando o pedido não estiver suficientemente instruído, o relator assinará prazo para o requerente para que complete a documentação. Não cumprida a determinação, o pedido será liminarmente arquivado. E assim nós terminamos essas previsões relacionadas ao capítulo 1, começamos no artigo 55 dos procedimentos. Gente, simplesmente o que nós estamos diante aqui é da ideia de que se não houve a documentação toda apresentada corretamente no início lá daquele pedido de reabilitação, o relator ele não deve indeferir logo não, ele deve primeiro notificar o advogado, dizer, olha, complemente aí e tem que pagar anuidade mesmo suspenso. Vai ter que pagar anuidade para poder conseguir sair da suspensão. Então, nessa situação, gente, ele teria que ser primeiro intimado para apresentar a documentação toda. E então, se ele não apresentar aquela documentação, é que efetivamente vai ocorrer o indeferimento do pedido de reabilitação.
Beleza? Minha galera linda, vamos aqui agora para uma questãozinha que eu separei sobre esse tema. Na verdade, essa questão já estava no comecinho da nossa explicação aqui. Mas vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter aqui a câmera e todos vocês já sabem, né? Quando a gente inverte aqui a câmera, talvez a sua transmissão caia no periscope. Fique tudo escuro. Se cair, você sai do periscope e entra novamente, que a conexão vai ser reestabelecida. Eu vou inverter a câmera aqui e esperar um bocadinho aí para ver se sua transmissão não caiu, para que dê tempo de você sair e voltar de novo. Fechado? Vou inverter a câmera e a ética. Olha aí, minha galera linda, olha aí, olha aí, olha aí. Olha a nossa questãozinha, olha a nossa questãozinha. Veja aí o que é que ela vai determinar. Bora, bora. A questão diz o seguinte, ó. Vamos começar então. A questão diz o seguinte. Olha aí, saindo, voltando. Então vamos lá, saindo e voltando. O professor Rafael Novaes jogando duro. Valeu, Cezão, tamo junto. Olha aí, olha aí, olha aí. O presidente de determinada seccional da UAB recebeu representação contra advogado que nela era escrito por meio de missiva anônima, que narrava grave infração disciplinar. Considerando a via eleita para a apresentação da representação, foi determinado o arquivamento do expediente, sem instauração do processo disciplinar. Olha, recebeu sim ali na determinada seccional uma representação, só que ela veio, gente, via anônima. E nós já vimos que anônima não pode. Anônimo não pode. E o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Foi então arquivado. Até aí, tudo tranquilo, tudo beleza. Só que olha o que é que ele diz. Pouco tempo depois, foi publicada matéria jornalística sobre investigação realizada pela Polícia Federal, que tinha como objeto a mesma infração disciplinar que havia sido narrada na missiva anônima e indicando o nome do investigado naquele procedimento inquisitorial. Com base na reportagem, foi determinada pelo presidente da seccional a instauração do processo disciplinar. Sobre o procedimento adotado pelo presidente da seccional em questão, assinale a afirmativa correta. Meus queridos, já no comecinho dessa ideia dos procedimentos, nós vimos lá no artigo 55. No artigo 55, situações em que ele mencionava como se iniciaria, se instauraria esse processo. Ele disse que o processo disciplinar iria se instaurar de ofício ou mediante representação do interessado. Lá no parágrafo 2º, ele disse que não poderia ser considerado fonte idônea aquela que constituía denúncia anônima. Tudo bem. Mas o parágrafo 1º, ele disse que a instauração de ofício do processo disciplinar dá-se-á em função do conhecimento do fato, quando obtido por fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade competente. Gente, houve comunicação do fato claramente através de quê? Essa matéria jornalística. Então poderia ser instaurado, olha, enquanto estava anônima, não poderia não. Mas a partir do momento em que isso ganhou repercussão e que isso foi apresentado em jornal, houve sim pleno e inequívoco conhecimento. Então nessa situação, poderia sim. Nossa alternativa seria a letra A, diz deveria ser instaurado o processo disciplinar quando recebeu missiva anônima? Não. Letra B, não poderia ser instaurado o processo disciplinar em nenhuma das oportunidades? Poderia sim, a partir do momento em que houve conhecimento ali inequívoco. Letra C, deveria ser instaurado o processo disciplinar em qualquer das duas oportunidades? Também não, gente. Quando fosse anônimo, não poderia não. Então nossa alternativa, letra D, de que, gente, letra D de que poderia ter instaurado o processo disciplinar a partir da publicação da matéria jornalística. Perfeito, a partir da matéria jornalística poderia sim. Letra D de doideira, Miguel. Letra D de docinho, docinho de chocolate, pois é. Letra D de docinho de chocolate, aí tá certo, minha galera linda. Docinho de chocolate. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Fala, minha galera linda, então pronto, estamos de volta aqui, letra D de Deus, gostei também. Minha galera, agora letra D de Damásio, né? A voz do povo é a voz de Deus, não é assim? Gente, de Deus na cara, só Deus na cara, só Deus na causa, né? Só Deus na causa. Minha galera, vamos lá, muito iaié, muito iaié. Eu quero agora fazer uma grande enquete aqui com todos vocês. Que enquete é essa? Letra D de deu certo, essa foi boa, de deu certo.
Eu quero aqui que você me dê aí uma sugestão aqui pra eu colocar no YouTube aqui. Bora aí, uma sugestão aí de música aí pra gente encerrar. Bora, 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 bora. As próximas sugestões, as mais rápidas sugestões que aparecerem aqui, reiteradamente, vai ganhar pela maioria aqui, tá? Olha aí, Alceu já apareceu aí, né? Que a gente trabalhou com o Alceu ontem também. Lembrando que quem sair da live aí, sem antes eu falar aqui, eu fazer aí pra você aqui, tá lascado, viu? Vou logo avisando aí que não vai passar no exame de ordem. Tô logo avisando. Então não saia da live não, continue comigo aqui. Olha aí, Reginaldo Rossi, Nação Zumbi, Beli Biju, Pais e Filhos de Legião, Reginaldo Rossi, 2 votos, Zé Cabaleiro, Sandy Júnior é foda, viu? Zé Ramalho, Reginaldo Rossi, Reginaldo Rossi, então, foi o nosso campeão. Reginaldo Rossi, então, para fazer a tradição aqui do meu Pernambuco, né, que nos deixou aí, o grande Reginaldo Rossi, nos deixou aí, mas que tenho certeza que hoje ele tá cantando muito brega lá no céu também, não é verdade? Então vamos lá, ao som do clássico do Reginaldo Rossi, olha, vê que beleza. A Raposa e as Uvas. Vê. Eu adoro cantar essa canção. Galera linda, enquanto isso, vamos lá, coloca aí teu nome e coloca aí tua localização. Aqui você vai ficar com 39. Bota aí teu nome e localização. Bota o nome também e a localização, porque é muito rápido aqui para poder ler os dois. Coloca aí nome e localização. Ah, o som do clássico do brega, Reginaldo Rossi. Coloca aí nome e localização. Nicole do Recife, Rosa de São Luís do Maranhão, Natália do Recife, Sandy Júnior, Ariana de Florianópolis, Simone de São Paulo. Manda um abraço aí pra Tamagotchi, um abraço para meu amigo Tamagotchi. Quirinópolis, Goiás na área, Felipe Guimarães do Recife, Jair Plurinópolis, Lua Santana, Suzy Santos, lasquei-me, Rafael Belo do Rio de Janeiro, Ale de Brasília, Júlio de Brasília, Mirelle de Aracaju. Amanhã tem tributário, viu? Regina do Recife, Gabriela de Divinópolis, Simone de Goiás, Elô de Recife, São Paulo, capital da área, Francisco, tamo junto, Jair de Plurinópolis, Dion do Rio Grande do Sul, Tiago Barcelos do Recife, Sérgio de Nova York, Guarulhos, Tiago Passo Fundo do Rio Grande do Sul, Diego de Paulista, Tuntum Maranhão, mesma hora amanhã, 23 horas, tributário amanhã, viu? Cardoso, Fortaleza, Natália de João Pessoa, Marina de Recife, 23 horas amanhã, tributário, Tuntum Maranhão, Hugo, Petrópolis de Janeiro, Bárbara do Rio de Janeiro, amanhã, super revisão tributário, Cleison, Campina Grande, 4 questões tributário, 4 pontos amanhã, Débora de Minas Gerais, Horário de Maceió, Horácio de Maceió, Fortaleza na área também, Juliana Porto Alegre, você atrasa, né? Pois é, eu vou atrasar amanhã não. Piedade, gatíssimo, valeu. Pedro de Osasco, Márcia do Piauí. Gente, o atraso aí, gente, é porque é 23 horas o horário de Recife, tá? Meia-noite horário de Brasília, viu? Meia-noite, amanhã, 23 horas horário de Recife. Meia-noite horário de Brasília. Charme por Bárbara do Recife, valeu. E tudo que a gente transava eram 3, 4. Eu era a raposa e você. E eu querendo seu beijo roubar. Tomando litro de dreia, escutando isso aqui com um brotinho do lado. Que você se. Eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito ia. E aí essa. Depois tem aí. Cristina Rio de Janeiro, Aracaju também na área meio. Minha galera linda. Um pitor, um copo só no iê, vontade de beber, mas siga o foto só depois da OB. Depois da OB que você vai tomar uma. Com baby do lado, só. Nosso Nordeste não tem horário de verão, né? Pois é, galera, 23 horas, horário do Nordeste, meia-noite, horário de todo o Brasil. E com esse clima animado, eu vou deixando todos vocês com um bom descanso. Meus queridos, bom descanso, bom trabalho amanhã, bom estudo amanhã também. Amanhã estaremos juntos com 4 pontos, uma super revisão, 23 horas, horário do Nordeste, 24 horas, horário de Brasília. 3, 4 curvas, eu era a raposa e você as uvas. E eu querendo seu beijo roubar. Tchá, 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 que você se esquivar. Fazendo docinho, se esquivando. Tinha certeza, no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto bonito. E aí, essa. Minha galera linda, um beijo enorme pra todos vocês. Ponha Jesus no seu coração. Fica com Deus. Tchau, tchau.